Aos 84 anos, algumas verdades já não pedem silêncio. Paulinho da Viola, nascido Paulo César Batista de Faria, sempre foi mais do que um nome na música. Ícone do samba tradicional e do choro, construiu uma trajetória marcada por elegância, discrição e uma sensibilidade rara. Mas por trás de décadas de canções que falam de amor e tempo, existe uma história que poucos realmente conhecem. Neste vídeo, vamos entrar com calma nesse novo capítulo, uma revelação inesperada, um sentimento que surge na maturidade e que pode mudar a forma como enxergamos Paulinho da Viola para sempre. Durante toda a sua vida, Paulinho da Viola construiu algo raro, uma carreira sólida sem nunca abrir mão da discrição. Em um mundo onde a exposição muitas vezes se torna inevitável, ele sempre escolheu o silêncio como forma de elegância. Sua música dizia o suficiente, sua vida pessoal, quase nunca. Talvez por isso, quando finalmente decidiu falar, não houve anúncio grandioso, nem tentativa de transformar o momento em espetáculo. Foi simples, direto, quase como quem partilha algo apenas porque já não faz sentido guardar. Ele mencionou um nome, Bianca Rezende Queiroz, 28 anos. E naquele instante, uma nova camada da sua história começou a surgir. A diferença de idade, como era esperado, rapidamente se tornou o foco das conversas. Mas Paulinho não seguiu por esse caminho. Em vez de se explicar, ele escolheu algo mais silencioso, falar sobre o encontro, não como algo extraordinário, mas como um acontecimento natural, daqueles que não precisam de justificativa para existir. Segundo ele, Bianca entrou em sua vida sem pressa, sem impor mudanças bruscas, mas trazendo uma presença leve, quase imperceptível no início. E talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção. Não há intensidade forçada, não há narrativa construída para convencer. Há apenas a descrição de algo que foi acontecendo, pouco a pouco. Há uma suavidade particular na forma como ele fala dela. Paulinho não usa palavras grandes. Ele prefere os detalhes. Fala sobre conversas longas que não precisam chegar a conclusões, sobre silêncios que não incomodam, sobre uma forma de estar junto que não exige esforço. E ouvindo isso, percebe-se algo que vai além da simples revelação. Há um tipo de paz que ele parece ter encontrado. Em certos momentos, ele reflete sobre o tempo, não como algo que limita, mas como algo que ensina. Ele diz que, ao longo dos anos, aprendeu a reconhecer o que é essencial e a deixar passar aquilo que antes parecia importante. Nesse contexto, Bianca não surge como uma ruptura com o passado, mas como uma continuação inesperada, quase como uma nova melodia dentro de um repertório já completo. Também fica claro que essa decisão de tornar público não foi impulsiva. Houve um cuidado, uma espera, não por medo do julgamento, mas por respeito ao que estava sendo vivido. Paulinho sempre foi alguém que entende o peso da exposição, e talvez por isso tenha esperado até ter certeza de que aquilo não era passageiro. Bianca, por sua vez, aparece nessa história de forma discreta, mas firme, não como alguém que busca espaço, mas como alguém que naturalmente ocupa o seu lugar. Ele a descreve sem exageros, sem tentar idealizar, e é exatamente isso que torna tudo mais real. Existe um contraste silencioso nessa história que não pode ser ignorado. De um lado, um dos maiores nomes da música brasileira, alguém que atravessou gerações com sua arte. Do outro, uma relação que nasce longe de qualquer necessidade de validação pública, sem pressa, sem espetáculo. E é nesse contraste que a história ganha profundidade. Porque, no fundo, a revelação não é apenas sobre quem é Bianca Rezende Queiroz. Ela é sobre uma escolha, a escolha de viver de forma mais aberta, mesmo depois de uma vida inteira protegendo o que era íntimo. A escolha de não deixar que o tempo defina limites para aquilo que ainda pode ser sentido. E talvez seja isso que mais surpreende. Não o fato de existir um novo amor, mas o fato de que, mesmo aos 84 anos, Paulinho da Viola ainda encontra espaço para sentir algo novo, com a mesma delicadeza que sempre marcou tudo o que ele fez. E é justamente nesse ponto que a história de Paulinho da Viola
ganha um contorno ainda mais profundo, porque enquanto sua vida pessoal se abre de forma inesperada, sua relação com a música continua exatamente como sempre foi, constante, fiel, quase sagrada. Mesmo aos 80 e tantos anos, Paulinho não desacelerou. A turnê Quando o Samba Chama não é apenas uma sequência de shows, mas uma espécie de extensão natural daquilo que ele sempre fez. No palco do Qualistage, no Rio de Janeiro, em abril de 2026, ele apareceu como quem nunca saiu, sem esforço visível, sem necessidade de provar nada, apenas presente, apenas inteiro. E talvez o mais impressionante seja perceber que o tempo, para ele, não parece funcionar como limite. Funciona mais como lapidação. Cada apresentação carrega uma maturidade que não se aprende, apenas se vive. O público não vai apenas ouvir músicas, vai testemunhar uma história sendo contada mais uma vez, com a mesma delicadeza. Há também momentos que ampliam ainda mais esse legado. Sua participação confirmada ao lado de Maria Bethânia no Festival Doce Maravilha, em 2026, não é apenas um encontro de dois grandes nomes. É quase um diálogo entre duas trajetórias que ajudaram a definir a identidade da música brasileira. Ao mesmo tempo, Paulinho revisita o próprio caminho com o álbum ao vivo, Paulinho da Viola, 80 anos. Não como um exercício de nostalgia, mas como uma forma de registrar aquilo que o tempo não levou. Porque, no fundo, sua obra nunca foi sobre modismos, sempre foi sobre permanência. Fora dos palcos, sua vida segue com a mesma descrição que sempre o acompanhou. Ao lado de Lila Rabelo, com quem compartilha a vida desde 1978, existe uma história silenciosa que nunca precisou de exposição para existir. Uma presença constante, sólida, que atravessou décadas sem ruído. E talvez seja aqui que tudo se torna ainda mais complexo, porque enquanto o mundo observa essa nova revelação sobre Bianca, existe também essa outra história, longa, enraizada, construída ao longo de tantos anos. Uma relação que não foi feita de momentos intensos, mas de continuidade, de escolha diária. Nos intervalos entre turnês e compromissos, Paulinho encontra refúgio em algo que diz muito sobre quem ele é, a marcenaria. Em seu ateliê, trabalhando com madeira, ele cria com as mãos aquilo que a música já expressa de outra forma. É um gesto quase simbólico. Construir com calma, com precisão, sem pressa. Sua ligação com a escola de samba Portela também permanece viva. Não como um título, mas como pertencimento. Ele não é apenas parte da história da Portela. Ele é parte da sua essência. E ao observar tudo isso, a revelação sobre Bianca deixa de ser um elemento isolado. Ela passa a existir dentro de um contexto muito maior. Um homem que construiu uma vida baseada na discrição, na constância, na profundidade e que, ainda assim, encontra espaço para algo novo. Não como ruptura, mas como mais uma camada em uma história que nunca foi simples. No fim, talvez a pergunta não seja se entendemos completamente essa história, mas se conseguimos olhar para ela com a serenidade que ela pede. Paulinho da Viola sempre foi um homem de silêncio, de escolhas discretas, de sentimentos que não precisam ser explicados em voz alta. E ao lado de Bianca Rezende Queiroz, existe agora um novo capítulo que não busca aprovação, apenas espaço para existir. Nem tudo precisa fazer sentido imediato para quem observa de fora. Às vezes, o que realmente importa é a honestidade de quem vive. O tempo ensina isso de forma muito clara, que o amor não segue regras rígidas, nem chega sempre da maneira esperada. Se há algo que podemos oferecer neste momento, talvez seja compreensão, um olhar mais gentil, menos apressado, um desejo sincero de que aquilo que eles estão construindo seja leve, verdadeiro e cheio de respeito. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe sua energia positiva aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que também acredita que histórias humanas merecem ser vistas com mais profundidade. E se quiser continuar acompanhando narrativas que vão além da superfície, inscreva-se no canal. Porque no fundo, não é apenas sobre eles. É sobre como cada um de nós escolhe olhar para o amor quando ele aparece.
mesmo que de forma inesperada.